Você já se pegou pensando nos grandes mistérios que o mundo esconde? Existem lugares e objetos que desafiam a lógica, instigam a imaginação e continuam sem explicação mesmo após séculos de investigações. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 curiosidades misteriosas que permanecem sem solução. Cada uma delas é um convite para mergulhar em um enigma que a ciência e a história ainda não conseguiram desvendar. Prepare-se para uma viagem intrigante por fenômenos inexplicáveis, descobertas arqueológicas e lendas que desafiam o tempo. Imagine um livro que ninguém consegue ler, escrito em uma língua totalmente desconhecida, repleto de ilustrações de plantas, astros e criaturas que nunca foram catalogadas. Esse é o manuscrito Voynich, descoberto no início do século XX. Ele intriga linguistas e criptógrafos há mais de 100 anos. Algumas pessoas acreditam que o manuscrito pode ser um elaborado código cifrado, enquanto outras sugerem que ele poderia ser a obra de uma civilização perdida ou até mesmo algo extraterrestre. Até hoje, seu conteúdo permanece um mistério absoluto. No coração do Texas, algo estranho acontece nas noites escuras. As luzes de Marfa são um fenômeno luminoso que tem fascinado moradores e cientistas desde o final do século XIX. Essas luzes aparecem sem aviso, flutuando, mudando de cor e até se multiplicando no horizonte. Muitos tentaram explicar o fenômeno, sugerindo que poderia ser uma ilusão óptica, gases do pântano ou até mesmo algo de outro mundo. Contudo, a ciência ainda não conseguiu fornecer uma explicação definitiva, deixando as luzes de Marfa como um dos mistérios mais intrigantes dos Estados Unidos. No fundo do oceano, perto do Japão, repousa uma estrutura que parece desafiar a história. Conhecida como Cidade Submersa de Yonaguni, essa formação de pedra, que lembra uma pirâmide, foi descoberta em 1987 por um mergulhador local. Alguns especialistas acreditam que pode ser uma obra de uma civilização desconhecida que foi submersa durante um cataclismo, enquanto outros insistem que se trata de uma formação natural. A falta de consenso e a dificuldade de explorar a área em detalhes mantém esse mistério submerso no desconhecido. Em 1997, um som poderoso e inexplicável foi captado no Oceano Pacífico. Batizado de bloop, esse som foi tão intenso que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Inicialmente, alguns especularam que o som poderia ter sido gerado por uma criatura marinha gigantesca, talvez até maior do que qualquer coisa conhecida. Outros sugeriram que poderia ser causado por movimentos tectônicos ou erupções vulcânicas subaquáticas. No entanto, o som nunca foi totalmente explicado e o mistério do bloop ainda ecoa pelos mares. Na pequena Oak Island, no Canadá, existe um poço misterioso que, segundo a lenda, esconde um tesouro inestimável. Desde o século XVIII, inúmeras expedições foram realizadas para encontrar o tesouro, mas a única coisa que se descobriu foram armadilhas e enigmas cada vez mais profundos. Algumas teorias sugerem que o poço poderia conter o tesouro dos Templários, o tesouro perdido dos piratas, ou até mesmo os manuscritos de Shakespeare. Apesar de toda a tecnologia moderna, o mistério de Oak Island ainda não foi desvendado. Em 1959, nos Montes Urais, na Rússia, 9 alpinistas morreram em circunstâncias misteriosas durante uma expedição. Conhecido como caso Dyatlov Pass, o incidente deixou investigadores perplexos. Os corpos foram encontrados com estranhas lesões, como fraturas internas, sem sinais externos de trauma, e alguns estavam sem roupas em temperaturas congelantes. Teorias vão desde fenômenos naturais raros até encontros com entidades paranormais ou extraterrestres. Até hoje,
Não há uma explicação consensual para o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Localizado no Oceano Atlântico, o Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais infames do planeta. Navios e aviões desaparecem sem deixar vestígios nessa área, alimentando teorias que vão desde abduções alienígenas até portais para outras dimensões. Embora cientistas tenham tentado explicar esses desaparecimentos com causas naturais, como tempestades e anomalias magnéticas, o número de incidentes inexplicáveis continua a intrigar o mundo. No Vale da Morte, na Califórnia, pedras pesadas parecem se mover sozinhas, deixando longas trilhas no solo. Conhecidas como as pedras deslizantes de Racetrack Playa, ninguém jamais testemunhou o fenômeno acontecendo, mas as evidências estão ali, gravadas na terra. A ciência sugeriu que uma combinação de gelo e vento poderia ser a responsável, mas as explicações ainda não são conclusivas, mantendo o mistério das pedras deslizantes vivo. Na Costa Rica, misteriosas esferas de pedra, perfeitas em sua forma, estão espalhadas pela selva. Descobertas na década de 1930, essas esferas variam em tamanho e precisão, e até hoje ninguém sabe ao certo como foram feitas ou para que serviam. Algumas teorias sugerem que poderiam ser marcadores astronômicos ou símbolos de poder, mas o verdadeiro propósito dessas esferas permanece um enigma. As icônicas estátuas Moai da Ilha de Páscoa continuam a intrigar arqueólogos e historiadores. Esculpidas por um povo antigo, essas gigantescas figuras de pedra foram transportadas por toda a ilha. Mas como isso foi feito, ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que o povo Rapa Nui possuía técnicas avançadas, ou até mesmo auxílio extraterrestre. O que se sabe é que essas estátuas são muito mais do que simples obras de arte, carregando em si os segredos de uma civilização desaparecida. O que nos fascina nesses mistérios é a capacidade que eles têm de nos lembrar que, por mais que avancemos, sempre haverá algo além do nosso entendimento. Estes 10 mistérios são prova de que o mundo é um lugar repleto de segredos, esperando para serem desvendados. Mas a pergunta que fica é: estamos preparados para descobrir a verdade? Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que desafiam a lógica e atiçam a curiosidade.